Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, que bom que vocês estão aí. Lúcia Bispo, Pastor Wellington, Leandra, Lazário, deixa eu ver se tem alguém que eu não vi antes. Vamos dar um tempinho só ver se chega mais alguém para a gente começar nosso bate-papo. Como vocês estão, meus amigos? Vocês estão bem? Esse tempo ainda de isolamento social, estão bem em casa? Você, Lúcia, está bem em casa? Guardadinho ou está saindo para a rua? Alguém, por favor, me dá um feedback. Estão me ouvindo bem? A voz está legal? Eu tô sem fone hoje. Só posso ter uma ideia se está boa ou não a voz. O som, na verdade, né? A voz é ruim sempre. Eu falo o som. Então, eu vou repetir. Um de vocês só me dá um feedback se tá bom o som, se não estou me ouvindo bem. Ok, obrigado, pessoal. O nosso tema de hoje é mais um daqueles temas meio que polêmicos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre herança familiar. Alguns gostam de chamar de maldição familiar, maldição no contexto do ambiente familiar, mas a gente gosta só de falar de bênção e maldição quando fala desse tema. É um tema controverso, né, que vai dar margem teológica para discussões diversas, né? Mas quando a gente trata de um assunto tão importante, né, quanto bênção e maldição, a gente tem que entender que as duas palavras, a bênção e a maldição, elas estão num contexto de aliança. Então, quando você vai analisar o texto bíblico, né, quando Deus fala que ele faz uma aliança com o seu povo, ela vai, a minha Bíblia, ela vai evidenciar que Deus se relaciona com o seu povo através de alianças. Se perceber bem, sempre Deus vai se relacionar com o seu povo pelas alianças, na qual ambas as partes têm compromissos a cumprir. E Deus sempre cumpre o dele, a verdade é essa, né? Então, a nós também cabe cumprir a nossa parte para cima do que é alcançados pelas bênçãos. Eu não sei se vocês estão com papel à mão e caneta, mas eu queria dar para vocês alguns exemplos de aliança, e eu vou citar o texto bíblico, não vou abrir a Bíblia, mas eu vou citar o texto bíblico. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, fala o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então foi a aliança que Deus fez com Noé. Tem uma outra aliança também que Deus fez com Abraão. Aí nós podemos pegar lá Gênesis 12, 1 e 2, fala o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e você será uma bênção. Então foi o quê? Uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Na verdade, quando
o não cumprimento, né, de um desses pactos, dessa aliança que Deus faz com a gente, ela leva a uma maldição. Ou seja, a maldição, ela está diretamente ligada à desobediência. E como eu falei, é um assunto muito controverso, eu não quero aqui trazer um tratado teológico de bênção e maldição, mas a gente caminhar um pouquinho, entender um pouquinho sobre isso, né? Mesmo que seja de uma forma bem simples, mas que nós possamos depois por outros autores também. E a gente tem um texto que até eu coloquei, eu criei um grupo, né? Um grupo de transmissão. Então, quando você recebe alguma postada, é porque você está nesse grupo de transmissão. E eu coloquei para vocês um texto lá de Ezequiel 18:24, e também que também ele se encontra também em Jeremias 31, 29 até o 30, né? Mas eu botei somente o 29, que fala o seguinte: os pais comeram uvas verdes, e os filhos e os dentes dos filhos. Então, esse termo embotar significa perder o corte. Então, é como se o dente não cortasse mais, né? Nós temos nosso dente, tem uma pequena lâmina que corta os alimentos. Então, é como se perdesse esse esse corte, né? Essa função nos dentes. Então, na verdade, lá em Ezequiel, essa frase está como uma pergunta, o povo perguntando para Deus, né? Era como se estivesse falando o seguinte: nossos pais cometeram pecado lá atrás e nós vamos pagar pelos pecados deles hoje, né? E aí você percebe também alguns deles tomando para si essa frase como se fosse um provérbio. Ou seja, o que eles estavam fazendo hoje é porque os pais haviam feito anteriormente. Então, eles não tinham nenhuma responsabilidade dos seus próprios erros. Todos os erros que eles cometiam eram porque lá atrás os pais já haviam cometido o erro. Então, não tinham porquê eles seriam condenados por essa razão. E, na verdade, o profeta Jeremias, ele está tratando, nesse texto, da responsabilidade pessoal de cada um tendo o seu pecado. Não reconhecer os delitos, né? Não reconhecendo os seus delitos, o povo daquela época passou a eleger os seus pais como responsáveis. Então é muito fácil isso, né? Eu cometo pecado hoje, faço, não, esse pecado estou cometendo por causa dos meus pais, então eu não tenho mais que sofrer nenhuma condenação. E Ezequiel, o profeta, está dizendo que o filho não sofrerá condenação de morte eterna por causa do pecado do pai e vice-versa. Eu não posso falar que porque o pai cometeu um erro no passado, o filho hoje ele vai ter uma condenação eterna para isso. E na verdade os dois profetas eles estão trazendo para esse grupo a lei da responsabilidade. Então, é um tópico importante, se quiser anotar aí. Existem duas leis importantes na Bíblia. Uma delas é a lei da herança e a outra é a lei da responsabilidade. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, e aí eu deixo bem aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, anotar alguma pergunta aí, para a gente poder estar conversando e respondendo, né? Então, eu consigo observar em cada indivíduo pelo menos 3 tipos de heranças. Existem mais, mas vamos observar nesse momento aqui somente 3 heranças essas que nós recebemos dos nossos pais. Eu não preciso fazer nada para receber uma herança. A herança ela vem. Vamos pensar numa herança financeira. Teus pais aí tinham um poder aquisitivo muito alto, alguns imóveis. No momento que eles falecem e você passa a ser o herdeiro oficial, é tudo seu. Você não faz nada para receber. Basta nascer naquela família. Basta que você ser filho. Então, três heranças que nós podemos observar hoje seria a herança biológica, a psicológica e a espiritual. Até a Tayaf Lausa, né, nossa futura psicóloga, pode me auxiliar na questão psicológica também.
A biológica é a nossa formação genética. Eu vou parecer com meu pai em algum momento. Essa semana eu recebi de uma amiga, a Mara do Carro 11, então ela tirou o dia para pegar fotos antigas da família e mandar para os familiares. E tem uma foto que ela mandou que eu nunca tinha visto aquela foto. Foi a foto de 15 anos dela, onde está toda a família e também está lá o meu pai nessa foto. Quando ela mandou a foto que eu olhei, eu falei, gente, o que eu estou fazendo nessa foto? Na verdade, era meu pai, né, mais novo, que estava na foto. E aí eu mostrei para para algumas pessoas e perguntei assim, quem é esse aqui na foto? E a Mauré falou assim, é o senhor, pastor. E eu falei assim, não sou eu, é o meu pai. Então a gente recebe essa herança, né, essa formação genética que vem dos nossos pais. E também nós recebemos a segunda, que é uma herança psicológica. Eu quero aqui reduzir, né, essa questão psicológica numa herança comportamental. Em qualquer momento, em algum momento da sua vida, você vai se comportar como um dos seus pais, ou com seu pai, ou com sua mãe. Geralmente, quando os pais são muito agitados, a tendência é um dos filhos também ser agitado, se for calmo e por aí vai. Algumas pessoas que estão nos ouvindo e outras, porque eu já ministrei essa palavra, a paz do Senhor, pastora Valéria, que bom, pessoal de Mato Grosso, amo vocês. Em algum momento, você na sua infância, tenha ouvido o seu pai ou sua mãe comentar assim, ó, você está igual ao seu pai, ou você está agindo igual à sua mãe, que você acaba herdando comportamentos. E interessante que essa herança comportamental pode acontecer até mesmo quando os filhos não têm contato com os pais. Você vai perceber que eles se parecem. E não tem jeito, isso aí é familiar. Aconteceu no ano passado, no final do ano passado, um encontro de família. Né? Eu tenho a minha parentela por parte paterna é muita gente, mas é muita gente mesmo. Então nós nos reunimos uma vez por ano num sítio. A gente aluga um sítio uma vez por ano, então todo mundo se reúne. É o único dia onde tá a maioria junto. E o ano passado nosso encontro não foi no sítio, foi no encontro de uma das primas. Tem um quintal muito grande, então foi lá o encontro. E aí tem um primo, Jardim, nós estávamos conversando, sentados e conversando, e daqui a pouco o filho dele também, já adulto, começou a rir, tirar uma foto nossa. E eu perguntei por que eles estavam rindo. Ele estava rindo da gente, dos dois primos, né? Eu e o Jadir. Nós estávamos sentados iguais, com as pernas cruzadas, com roupas parecidas, que veio dos pais e que vieram dos avós. Você não tem como mudar isso, ela vem. Então você nasceu nessa família, essa família ela é sua. Você querendo ou não, você vai receber as heranças, né? Então tem a herança biológica, tem herança psicológica, comportamental e tem herança espiritual, que é a formação religiosa. Geralmente os filhos, eles acabam, geralmente, tá ok, há exceções, né? Que bom isso, né? Mas geralmente os filhos acabam seguindo a formação religiosa também dos seus pais, é uma herança passada. E eu queria até trazer um exemplo bíblico, né, sobre isso. Está lá em Êxodo 20, do 1 ao 5, que fala o seguinte: então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nesse texto, Deus está mencionando a idolatria que foi gerada
por servir a outros deuses. E ele deixa bem claro que por causa das iniquidades dos pais, as gerações futuras sofreriam consequências. É Deus falando. Tem também um outro texto interessante, aí eu já quero recorrer já ao Novo Testamento, né, Nova Aliança, lá de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, na onde Paulo fala assim para Timóteo, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Entrou aí um grande amigo, entrou pastor já para mim, né? Eu considero como pastor Luciano, da igreja da Flórida, onde a gente foi visitar o ano passado, ministramos lá. Seja bem-vindo. Entrou também o Wagner, meu careca preferido, rapaz. Que bom você estar aqui. Também a Renata, saudade de você, Renata e Alex. Que bom, amo vocês. Então você vai ver aqui que Paulo, no texto de 2 Timóteo, que Paulo está fazendo uma apologia sobre a origem da fé de Timóteo. Que veio aonde? Veio da avó, passou pela mãe. Então é um legado que foi recebido através de heranças familiares. Então a herança ela pode ser boa como pode ser ruim. A herança ela vem. E a gente tem que observar que Deus ele trabalha de forma geracional. A hora que ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o Deus de 3 gerações. Essa questão, esse princípio da hereditariedade, ele nasceu no coração de Deus para abençoar gerações. Nasceu no coração de Deus para abençoar a minha geração, para abençoar a sua geração, abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo, que é o diabo. E o diabo ele sabe e ele odeia esse princípio. Então, por odiar esse princípio, ele se infiltra nas gerações para tentar deturpar tudo aquilo que Deus fez. Você não querendo. Mas a herança, eu posso ter herança, mas eu posso o quê? Jogar fora. Qualquer herança que você tiver, você pode jogar fora. Eu sempre falo o seguinte, né? Não importa qual foi a herança que você recebeu dos seus pais. Se for boa, guarde-a contigo. Ah, meu pai era um cara honesto, trabalhador, era marido de uma só mulher, era servo de Deus. Então siga essa herança dele. Se a herança do teu pai era ruim, por favor, não siga. Jogue ela fora. Mas a herança, ela vem, você querendo ou não querendo. Então eu comentei no começo que nós tínhamos duas leis. Que a primeira foi a lei da herança. A segunda é a lei da responsabilidade. A Bíblia fala o seguinte, que lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do seu pai, nem o pai levará a culpa do seu filho. A justiça do justo lhe será creditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, aqui lê o quê? É a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Todo pecado, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma culpa pessoal. Mas a consequência, ela é coletiva. Então, o que acontece? Eu cometo o pecado. Então, eu vou responder por esse pecado. Mas a minha filha, o meu neto, eles podem sofrer consequências desse pecado, nem pagar pelo meu pecado. No dia do juízo, somente eu vou responder por esse pecado. Vamos aqui pensar aqui num exemplo aqui bem simples para nós entendermos, né? Vamos pensar aqui num homem que viveu no mundo da prostituição e nessa vida devassa que ele teve com relações sexuais com vários mulheres, ele contrai o vírus da AIDS. E aí ele não fala para ninguém isso, ele sabe disso, ele não fala para ninguém. Ele conhece uma menina, ele se apaixona por ela, não fala para ela que ele é soro positivo, e eles acabam se casando. E aí,
Depois disso, nasce uma criança, e essa criança, ela nasce também com o vírus da AIDS, nasce soro positivo. Então, na verdade, de quem foi o pecado? Do pai ou dessa criança? Quem está pagando pelo pecado? O pai ou a criança? A criança está pagando pelo pecado do seu pai? Claro que não. A alma que pecar, essa morrerá. Só o pai é responsável pelo pecado. Mas essa criança, ela está sofrendo consequências do erro dos seus pais. Então, infelizmente, né, não quero trazer nenhum tipo de peso para vocês, mas infelizmente hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo consequências. Um outro exemplo, vamos supor, ainda nesse campo de prostituição ainda. Um adolescente que teve seus avós envolvidos em diversos pecados sexuais e depois disso os seus pais também tiveram diversos envolvimentos sexuais pecaminosos. E hoje, nos dias de hoje, esse rapaz ou essa moça, ele recebeu uma herança pecaminosa nessa área, uma perseguição espiritual na área de pecados sexuais. Mas ele tem a herança, ó, olha só, a primeira lei, a lei da herança. Então ele recebe essa herança. Mas ele tem a lei da responsabilidade de resolver não pecar. Porque as duas leis, elas existem, elas são bíblicas. Porém, a lei da responsabilidade, ela é maior, infinita maior do que a lei da herança. Então é assim que eu penso. Eu posso ter uma herança, mas a minha responsabilidade me faz não abraçar a herança. Ou abraçar a herança aí como a gente queira fazer. Então, existem alguns erros que é cometido, até no nosso meio mesmo cristão, que muitas vezes a pessoa, ela enfatiza para a pessoa a herança familiar. Você tem herança, isso é herança, é uma maldição familiar, isso veio e tal, mas não fala para ela da responsabilidade, ignora a responsabilidade. Então, se eu me firmar uma fé baseada somente na herança, sem falar da responsabilidade, é o mesmo que seria um karma. Então, não tem jeito para a pessoa, ela não tem o que fazer. Se o avô foi assim, se o pai foi assim, e ela está com herança, não tem como, ela não pode escolher nada, então o que? É um karma, né? É igual a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. E não é assim que a Bíblia me ensina. Mas, por outro lado, se eu só enfatizar a responsabilidade sem considerar a herança, eu também posso cair num outro erro. Que a pessoa talvez ela conviva, ela vai para o céu, seria um problema. Mas ela talvez conviva com uma maldição na vida dela, e aí, sem saber o que está acontecendo. Ela vai viver na ignorância, vai sofrer a vida toda, carregando uma herança familiar ruim, e não tem como resolver, porque ela não entende a lei da herança, é só a lei da responsabilidade. Então esse aí é o ponto inicial para nós continuarmos a nossa conversa. Então eu quero dar uma pausa rapidinho. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então a hora é essa. Então eu vou continuar, vocês vão perguntando, né? Se surgir pergunta ou não. Mais uma vez, estão me ouvindo bem, estão entendendo, está tudo ok. Há uma pergunta que algumas pessoas acabam fazendo, né, quando a gente está... legal, Luciano. Luciano lá do Ministério I de Miami, ele colocou que assim, depois que eu aceito Jesus, essa maldição, ela é quebrada. Então, Luciano, eu penso o seguinte, que o sacrifício da cruz de Cristo, ele é para minha salvação, correto? Mas consequências aqui da terra eu tenho que resolver, tá ok? Então, o que Cristo fez por nós lá é para nos trazer a salvação eterna. Mas eu posso, é complicado falar isso, né? Mas eu posso ser salvo, eu vou para o céu, mas aqui eu tenho ainda uma herança familiar. Eu em particular, eu não gosto muito desse termo maldição hereditária, porque dá a impressão que a pessoa que ela é maldita, né?
E não é bem assim, nem é isso que Deus quer dizer. Biblicamente falando, a maldição ela está ligada à desobediência. Só que esse termo maldição, ela veio tomando um peso totalmente diferente. E hoje, como você fala maldição, a maioria pensa que é uma pessoa maldita, que não tem mais jeito para ela, né? E maldição, biblicamente, ela está num contexto de desobediência. Então eu posso sim ser salvo em Jesus, entender o sacrifício da cruz, eu vou para o céu, mas ser uma vítima, né? Uma vítima de uma maldição familiar, de uma herança familiar não tão boa assim. Uma pergunta que muitas vezes ela acontece quando a gente fala desse termo, né, desse assunto, né, que, como eu falei, você é um assunto polêmico, né? Rádios evangélicas, quando vai tratar desse assunto, né, eles convidam 4 pastores, né, 2 pastores que creem em maldição familiar e mais 2 pastores que não creem em maldição familiar. E sempre alguém que pergunta, né? Sempre tem um ouvinte que manda uma carta, ou um zap, ou e-mail, não sei, um e-mail de comunicação perguntando, tipo assim, meus pais passou por isso, meus avós passou por isso, e eu passo por isso hoje também. Será isso uma maldição familiar? E aí fica 1 hora, 2 pastores defendendo uma maldição familiar, e 2 pastores contra a maldição familiar. No final, ninguém chega a acordo nenhum, e a pessoa talvez fique mais confusa ainda, né? Então, uma das perguntas que surge nesse debate é a pessoa perguntando, será que eu sou vítima de uma maldição? Né? E talvez você que tá nos ouvindo, talvez se pergunte isso também, será que eu sou uma vítima de uma maldição? Então, o que caracteriza uma maldição é o fato de que ela, uma vez instalada numa família, ela pode ser transferida de geração em geração, até alguém entender isso e fazer o caminho diferente. No termo aí, no linguajar dos intercessores, dos profetas, né? É até alguém cancelar a maldição, né? É o linguajar, né? É o crentez dessa galera aí que lida com intercessão, com libertação. Até cancelar a maldição, ou quebrar a maldição. São tudo termos, né? Que não tem amparo bíblico para isso, mas que dá para entender o que a gente quer dizer. E eu mandei para esse grupo de transmissão, eu mandei uma imagem para vocês agora no fim do dia, de relacionamento com poder de observação. Então, depois, eu creio que você já tenha. Pastor, esse cancelar é você entender qual é a área que está se repetindo na sua vida e buscar a mudança. E vai ter vários meios disso aí, ou com oração, ou com mudança de comportamento, ou com reeducação. É entender, é você olhar para os seus pais, opa, peraí, ele fazia isso aqui, então agora eu sei que você está me perseguindo, então eu decido não fazer mais, porque eu sei que é uma herança ruim. Então isso aí seria o cancelar. E eu sempre embaixo, que é de muita oração, entendendo o sacrifício de Cristo que fez por nós na cruz do Calvário. Então, para quem está no meu grupo de transmissão e também para quem faz parte do MIB, eu mandei hoje, agora há pouco, né, tem mais ou menos 1 hora, ou menos do que isso, uma imagem de gerações. Então, eu não sei se você consegue olhar, eu creio que não, porque está no Instagram, mas depois você tenta observar, e eu coloquei, logo no meio eu coloquei um boneco em vermelho que é você, como se fosse você, e eu aleatoriamente eu coloquei você aí na 3ª geração. O Júnior colocou ali, não é que temos o poder para isso, né? Mas agir na contramão. Isso, Júnior, muito legal, muito bom isso aí. Eu agi na contramão, eu ir contra aquilo, eu refutar aquilo, eu agir de forma diferente, eu entender aquilo e buscar fazer um caminho diferente. E esse caminho diferente, ele pode estar alicerçado, aliás, ele tem que estar alicerçado na palavra.
na palavra, em aconselhamento, buscando ajuda, sempre tem alguém para nos auxiliar nessas questões aí. Opa, legal, encontramos o Antônio Assunção, muito legal, muito bom. Prazer estar com a gente aqui, tá, amados? Então, na imagem, eu coloquei de forma proposital, eu coloquei você aí na terceira geração. Na terceira geração está você, tá os seus irmãos, caso você tenha, e tá os seus primos, né? Caso você tenha. E na segunda geração eu coloquei lá seus pais, seus tios. Na primeira geração eu coloquei os seus avós. E assim, eu coloquei na quarta geração os seus filhos, caso você tenha. Se você não tem, você vai ter ainda, em nome de Jesus. Então, esse é o campo de observação para entendermos lá quando ele fala que há uma visitação até a terceira e quarta geração. Eu entendo que isso aí é o campo de observação que nós temos, né? Talvez você consiga entender e perguntar como é que foi a vida dos seus pais, dos seus avós, bisavós, talvez você consiga, mas aí para frente fica um pouco mais difícil. É interessante também a gente entender que quando ele fala em visitação, ele fala, Kelly, que bom que você também está aí com a gente, beijão. Entender que você, quando ele fala que visita até a quarta geração, a questão da maldição, logo em seguida, ele fala que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o servem, e que o seguem e que o obedecem. Então, a pergunta é a seguinte: o que é maior? A maldição ou a bênção? É a bênção, é claro. Então, por que eu vou ficar focado somente na maldição? Eu tenho bênção que vem através do quê? Da minha responsabilidade de seguir uma vida em Deus. E aí eu olho para trás e eu vejo o seguinte: meus pais tinham essa maldição, meus avós tinham essa maldição. Era focado só lá atrás. Só lá atrás eu esqueço que Deus está abrindo meus olhos para que eu faça diferente, para que a partir de mim as gerações futuras venham ser o quê? Abençoada. Meu filho abençoado, minha filha abençoada, meu caso, minha filha abençoado, meu neto Guilherme abençoado, o filho do Guilherme abençoado, e por aí vai até 1000 gerações. Então, eu a partir do momento que eu resolvo entrar nesse campo de obediência, de aliança com Deus, eu não vou ter noção de quantas pessoas, através de mim, o que? Serão abençoadas. Amém? Mas é importante a gente falar sobre esse tema. É importante entender o que é uma maldição e entender se por acaso nós estamos sofrendo essas consequências. Então, respondendo à pergunta anterior que eu fiz, como saber se eu sou vítima de uma maldição? É só você olhar para a geração passada. Só você observar se alguma coisa que está acontecendo contigo hoje já se repetiu lá com seus pais. Já se repetiram lá com seus avós. E aí, pena que não tem como você observar. Eu não tenho essa imagem aqui de tamanho grande para mostrar para vocês aqui agora. Mas talvez lá nos seus bisavós, uma porta ela foi aberta. Ela foi aberta, uma porta de maldição, de desobediência a Deus, de iniquidade foi aberta. E aí ela se repetiu nos seus pais. E talvez em você não se repetiu. Talvez ela repetiu aonde? Na tua geração. Quem é a tua geração? É teus irmãos e seus primos. E talvez em você não aconteceu nada contigo, mas com o teu irmão aconteceu, ou então com seus primos aconteceu alguma coisa. Ou então aconteceu lá com seus avós e seus pais não foram visitados, e aí o tio foi visitar e depois você foi visitado. Porque a intenção demoníaca é visitar gerações. Então, em algum momento, em alguma pessoa da geração, ela vai querer o quê? Ela vai querer visitar. Então, eu te convido nesse momento, e depois no final vamos orar por isso também, né? Nós temos ainda mais uns 15 a 20 minutos para depois a gente orar. Eu quero convidar você a pensar um pouco na sua família de origem. Tá ok, mano? Não é a sua família hoje, não. A sua família hoje é quem? É teu esposo ou tua esposa e seus filhos. Não.
quero que você pense na sua família de origem, onde você nasceu. Pense aí nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus tios. E pense se alguma coisa hoje está se repetindo em você, ou aí sim, né? Ou nos seus filhos. E talvez você esteja recebendo algum tipo de herança. Eu poderia ficar aqui citando vários tipos, né? Tipos de herança, vários tipos. Na semana passada, eu acho que não está aqui a Carol acho que ela não entrou hoje. E na semana passada nós comentamos sobre um assunto, e ela comentou que a filha, eu não sei se vocês lembram disso, ela comentou que a filha, ela estava tendo, não dormia à noite direito, uma filha pré-adolescente que não dormia à noite direito, sempre ouvindo barulhos dentro de casa e os pais não estavam ouvindo nada, e ela perguntou se poderia ser alguma coisa espiritual, alguma coisa de herança. E eu falei com ela, foi minha fala naquela época, que eu não gosto de formatos pré-fixados, não gosto de forma de bolo, porque bolo você botou a massa ali, sai do formato da forma, ou redondo ou quadrado. Cada caso é um caso. Mas possa ser que também possa ter uma herança familiar, né, naquele caso lá. Talvez algum de nós tenha recebido um legado de feitiçaria sem nem saber que recebeu. Talvez os avós, né, ou os pais eram tão assim envolvidos com a feitiçaria que foi nos passando alguns conceitos de feitiçaria que nós acabamos adotando como sendo uma coisa normal, e até hoje alguns podem até agir ainda dessa maneira sem entender que era de feitiçaria. Algumas pessoas hoje, infelizmente, alguns crentes, ainda têm alguns tipos de simpatia, né? Simpatia para isso, simpatia para aquilo. Não fala que é simpatia, mas está fazendo simpatia. E talvez recebeu isso o quê? Dos seus avós. Na verdade é um cajado de feitiçaria que está sendo passado e a pessoa não está nem percebendo. Então eu sempre gosto de, quando eu entro nesse campo da herança espiritual e de maldições, observar o seguinte, fazer a pergunta: como é que é você na sua casa? Que é o caso aí da menina, né, de semana passada. Você está ouvindo vultos onde ninguém está ouvindo vultos? Você está ouvindo vozes onde ninguém está ouvindo vozes? Você tendo pressentimentos, né? É interessante que logo em seguida, de semana passada, eu vou falar da Carol, porque ela comentou, né? Então todo mundo ficou sabendo. Logo em seguida, o Júnior fez um comentário, que é o esposo dela, que a avó é envolvida com feitiçaria. Pastor, o Luciano lá de manhã perguntando, pastor, sonhar com pessoas da família que já faleceram? Não entendi. Constantemente. Então, Luciano, aí nós vamos ter que pensar um pouco sobre isso, tá ok, querido? Porque pode ser que a pessoa faleceu recentemente e a saudade está fazendo sonhar constantemente com a pessoa, ou não. Então eu tenho que entender. Depois, se for você, depois a gente conversa com mais calma em particular. Giovanni chegou também aí, né? Giovanni já fez parte do MIB também. Adriana Brasil, pastor, a maldição hereditária poderia vir em formato de objeto. Então, Adriana, eu vou tentar responder você com um exemplo, né? Tem uns 4 anos, eu ministrei numa igreja lá em Cabo Frio, naquele formato antigo ainda de ministração que eu fazia, que era sexta-feira à noite, sábado dia todo, domingo pela manhã. E uma menina, ela veio com uma questão de que ela tinha uma boa profissão, formada, mas que ela não conseguia nenhum tipo de emprego, ela não conseguia emprego na área dela. E aí, no decorrer do seminário, eu entrei nessa questão familiar e até comentei sobre a questão de fotos, né? Você vai guardar fotos de família. Ela me veio assim, fotos da identidade dos meus pais que já faleceram na minha carteira. E realmente estava na carteira dela. Eu falei assim: minha filha, você está trazendo
trazendo uma pena de morte para sua carteira. O simbolismo, né, que você está trazendo para sua carteira é de morte financeira. Se você está com documentos dos seus pais que já faleceram na carteira, sem uma necessidade, até porque identidade do pai e da mãe por falecido não tem uma serventia nenhuma, a não ser a certidão de óbito. Então naquele dia ali ela entendeu, ela no ato profético, em oração, tanto como Deus, ela decidiu jogar aquilo fora, foi queimada ali no seminário mesmo. 1 mês depois, eu voltei a Cabo Frio e eu voltei numa outra e lá estava de novo aquela menina participando do seminário. Então eu não entendi bem, mas no final do último dia, ela falou assim: pastor, estou aqui só porque eu quero dar um testemunho, eu posso? Então ela contou que na semana seguinte, que ela fez aquele ato profético, ela foi contratada numa grande empresa na área dela. Então aquele ato profético de tirar algo de não de ruim, né, mas algo não tão agradável, ela abriu as portas para a bênção na vida dela. Um outro caso também foi que uma outra menina, ela tinha recebido um objeto de presente, um dos seus familiares. Esse objeto estava na casa dela, só que ela não tinha paz com esse objeto, e ela vivia uma vida totalmente perturbada por causa daquele, e ela não sabia o porquê, né? Ela estava incomodada com o objeto, com o presente, já de alguns anos, e tinha uma vida totalmente turbada, e ela não conseguia fazer a ligação do objeto com o que ela sentia. E aí, no ato profético, ela trouxe para a igreja também o objeto, e logo em seguida, meses depois, veio também testemunhado o que tinha acontecido. Então, pode sim, eu acho que o objeto ele pode, mas é muito bom não se precipitar. Eu não sou aquele tipo de pastor que chega numa casa e fala assim, ó, quebra isso, quebra aquilo, quebra isso, quebra aquilo. Não sou dessa forma não, tá? Eu parto muito para a investigação. Vamos investigar. O libertador, ele não é um fofoqueiro, mas ele é um investigador. Vai investigar o porquê que está acontecendo aquilo ali. O Giovanni, meu intercessor, colocou assim, opa, viver com consequências de pessoas que já morreram, eu entendo. Ô Giovanni, vamos marcar uma vamos marcar uma live também aqui de intercessores, e eu vou dividir com você a tela, tá bom? Sei que se você autorizar, e aí, pô, seria muito legal você dividir a tela um dia. Hoje não dá mais tempo, Giovanni, mas dividir a tela, cara, e você contar pra gente o teu testemunho, cara, seria muito bom para esses amigos nossos que estão aí. Pastora Juana, Léo, que bom que vocês chegaram. Mas, Giovanni, vamos pensar nisso, de repente marca um dia aí, e aí você entra aí, divide a tela e você dá o teu testemunho. Vai ser muito, muito edificante. Pensa sobre isso. Eu poderia falar várias coisas para vocês, do legal feitiçaria, de quadro de esterilidade. Giovanni aceitou aí o Giovanni. Vou marcar para a gente falar. De repente, Giovanni, pode ser semana que vem, hein? Vamos acertar direitinho aí. Eu tinha um tema em mente para semana que vem, mas nós podemos mudar esse tema para você entrar com a gente aí. Ah, que legal, que legal. É verdade, Isa, tem que ser 2 horas para ele contar tudo, né? Não, mas ele vai resumir em 30 minutos, né? 30 minutos. Senão vou ter que fazer uma outra live. Então, gente, são várias questões que a gente pode analisar. Eu gosto muito, tem um personagem bíblico, né? Que eu gosto muito dele, que é Davi, né? Davi é a figura, poxa, interessantíssima, né? E você vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Um homem ali dedicado ao Senhor, que compôs vários hinos, vários poemas que até hoje, também quero ouvir, Adriano, que até hoje são cantados, né? São entoados. Mas esse homem ele cometeu alguns erros na sua vida também, como qualquer um de nós cometemos erros também. Davi ele cometeu adultério, Davi ele assassinou, né, porque ele planejou a morte do seu melhor amigo, ele mentiu, então ele viveu aí nesses 3 pecados, né, da mentira, do assassinato e do adultério. Então, se você for observar na vida de Davi, você vai ver as consequências do pecado desse homem, e consequências gravíssimas. O pecado de Davi,
e deixou a família totalmente desprotegida. Eu não vou aqui citar os textos, né? Eu creio que você já conhece um pouco, e você pode depois entrar lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, em seguida. Desculpa, se você puder, você vai do 11 ao 12, caminha por aí ao 13, você vai entender o que aconteceu com Davi, e as consequências, né, dos seus erros, né? Você vai ver que antes de Davi, nas gerações anteriores de Davi, você não vê nenhum tipo de pecado nessa linha que eu vou citar para vocês agora, que eu citei para vocês, de adultério, de assassinato e de mentira. Mas de Davi para frente, você vai perceber os seus filhos recebendo todas essas heranças. Você vai ver ali um incesto no meio da família. Aminon, ele violenta a sua meia-irmã Tamar. Depois Absalão vai e mata Aminon, assassinato. E aí depois Absalão ele insurge contra o pai, ele persegue o pai, ele toma o palácio, ele toma a mulher do pai. Você vai ver que quatro filhos de Davi têm mortes prematuras, ou seja, morrem antes do tempo. O Júnior estava falando que está olhando os livros lá atrás, né? Júnior, são meus, tá? Por favor. São meus filhos, né? Então, a gente tem que entender essas questões. Você vai ver famílias onde ninguém consegue ter filhos. Ou então, as que têm filhos acabam tendo um aborto voluntário. Então, é uma herança de esterilidade. Sempre em alguma geração, alguém não pode ter filho. Você vai observar famílias onde lá atrás, algum ente lá atrás, abriu uma porta de assassinato, cometeu um crime. E aí, nas gerações futuras, você vai ver pessoas com medo, com sensação de perseguição. Tem pessoas que ela anda na rua e ela tem a sensação que tem alguém perseguindo. Então, quando você vai estudar a história familiar, talvez você vai encontrar atrás uma história de assassinato. Você vai ver famílias inteiras, né? Gerações inteiras com de passar algum dia, né? Com certeza no Brasil, né, nós estamos caminhando para isso, de um tempo de recessão, de insuficiência econômica. Mas tem pessoas que a vida inteira é de insuficiência econômica. E como você vai olhar para os pais, como você vai olhar para os avós, também. São situações de falências. E é interessante que eu já tem coisas que são bem empíricas, né? Você vai vendo com a observação, com o tempo, com os aconselhamentos, né? E eu já tive alguns casos na qual da pessoa que está com essa questão familiar, não somente ela, mas com gerações anteriores também, e você vai observar que lá atrás alguém cometeu um suicídio. Então, o que é o suicídio? O suicídio quem comete suicídio está passando um testamento de fracasso. Então, as gerações futuras podem herdar essa questão do fracasso. Não é que vão herdar, entendam bem, podem. Então, para quem entrou agora, seria bom depois você poder voltar nessa live, ou então depois eu vou colocar aí no grupo vou colocar no Instagram, vou colocar nos grupos o mesmo estudo pelo YouTube. Então, para você entender no começo o que eu falei sobre o que nós pensamos, não somente eu, mas o que a SEM pensa em relação a bênção e maldição. Para ninguém achar aqui que nós estamos com uma teologia voltada na maldição. Nossa teologia ela é voltada na responsabilidade, não na herança. Mas eu tenho também que entender herança, porque eu só vou ser responsável a partir do momento que eu entender qual é a minha herança.
Tá ok, meu irmão? Ah, obrigado, Ana, para deixar salvo. Vai ficar salvo assim, tá ok, querido? Eu vou parar por aqui com vocês. Nós estamos ainda com mais uns 5 minutinhos. E eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero orar contigo. Talvez a live de hoje ela tenha mexido com algum de vocês. Talvez você tenha lembrado agora do teu pai ou da tua mãe, né? Lembrado de algumas questões na sua vida que estão travadas, né? Alguns estão falando que está travado aí o Instagram, né? Mas talvez algumas questões na sua vida está travada nesse momento e você, a partir da nossa fala de hoje, você está entendendo que é uma questão hereditária. Então eu quero orar sobre isso. Eu queria que você pensasse bastante sobre isso. Eu quero orar por algumas pessoas que estão enfermas nesse momento. Não somente enfermos por questão, mas enfermos no geral, mas também para as pessoas que estão passando hoje pela pandemia também, né? Que estão infectadas. Alguns estão estão nas suas casas, né, em isolamento na sua casa. Eu tenho alguém bem próximo nosso, não meu, da minha família, que é o irmão do Lucas, né? Que é o Wagner. O Wagner também tá com Covid-19, ele tá em casa, tá isolado em casa, e é muito difícil para ele, que ele tá no andar de cima, e a esposa e o filho de 2 anos no andar de baixo, e não podem se comunicar, né? Então realmente uma situação difícil. Nós estamos com o nosso diácono Evanildo, também internado, está no Pasteur. Ontem a Elane trouxe para a gente notícia de que ele estava começando a ter reações. Ele estava sem febre já, e tinham tirado a sedação, está só aguardando ele acordar para ver a reação, né, se ele ia conseguir respirar sem aparelhos. Mas hoje não vê ainda nenhuma resposta. A gente não sabe ainda, ela não comunicou com a gente ainda. Também eu tenho ali a Isa pedindo para orar pelo Mauro, pelo nosso querido Maurão, diácono Mauro, vou orar por ele também. A Lúcia pede para orar pela irmã Tânia, que hoje amanheceu com sintoma de gripe, né? Lógico, está certo, Lúcia, qualquer sintoma de gripe é realmente muito preocupante. Temos que orar para o nosso governante, nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos. Esses homens estão numa posição muito, muito preocupante, muito difícil, porque qualquer atitude deles pode refletir em nossas vidas, né? E a Bíblia ensina a orar pelos nossos governantes. Então temos que orar por todos, né? Muita gente sofrendo. Eu não sei como é que vocês estão aí, como eu tenho aqui pessoas, tanto aqui de Mesquita, no Rio Iguaçu, do Rio. Eu tenho pessoa que está aqui com a gente lá do Sul, que é a pastora Ruana. Eu tenho o pessoal da pastora Valéria, lá de Mato Grosso. Eu tenho o Luciano, lá dos Estados Unidos. Então não sei como que as pessoas estão reagindo aí. Aqui em Mesquita a gente percebe que muita gente não está levando a sério. As ruas estão cheias ainda, a ciclovia foi fechada hoje, mas anteriormente estava muito, muito cheio. Então temos que orar por essas pessoas também. A Alexandra, né, nossa enfermeira, nossa bombeira enfermeira, nos pede também para orar para quem está na linha de frente, né, são os médicos, enfermeiros, os técnicos, secretários, atendentes, quem está limpando os hospitais. É muita gente. Nós temos que orar muito, mas muito, muito mesmo, né? Então, por favor, me ajude em oração. Vamos orar aqui. Pai de amor, eu te louvo, Senhor Deus, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Pai de amor. O Pai, é tão difícil, Pai. A gente quer te louvar porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, Pai. Mas nós queremos te pedir a sua misericórdia, Pai. Eu quero interceder por esses pedidos que nós fizemos hoje, Pai. Por essas pessoas, em especial por Evanildo, Senhor. Pai, traga o seu filho para casa, Senhor Deus. Curado, Pai, sarado, Senhor. Ó Pai, eu também quero interceder, ó Deus, pela diaconisa de Leia, Pai, que perdeu a sua mamãe hoje, Senhor. Nós fomos hoje
sepultamento, tão difícil não poder abraçar ninguém, não poder abraçar a família e ter que ficar distante, no mínimo 1 metro, Senhor, no momento que a pessoa tanto precisa de um carinho, de um abraço, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Hoje nós soubemos de 3 pastores, somente hoje 3 pastores que foram a óbito, Senhor. Nós não sabemos, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar com isso, para nos ensinar rápido, Pai. Nós queremos aprender rápido, Pai, para passarmos por isso, Senhor. Pai, visita as pessoas que estão com dificuldades, ó Pai, de dormir, que estão com pânico, que estão com medo. Tem pessoas que, por causa do isolamento, estão com medo, estão em pânico, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai, pelo assunto que nós falamos hoje, eu quero entregar cada família nas tuas mãos, ó Pai. Cada família, ó Pai, que está aqui representada, ó Pai, nessa live, Senhor. Eu tenho, ó Pai, 30 e poucas pessoas conectadas, então eu entendo que são mais ou menos em torno de 30 famílias, ó Pai, que está aqui nos ouvindo, Senhor, e que a sua bênção venha alcançar as gerações, ó Pai, que possamos ser alcançados por teu Santo Espírito, não somente aqui em Mesquita, mas em Nova Iguaçu, em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil, Senhor Deus, ó Pai, em todo o mundo. As nações precisam, Senhor, as nações precisam da sua ajuda. É nesse momento, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, ó Pai, que isso venha restaurar, ó Pai, restaurar, ó Pai. Ó Deus, estou matando em tuas mãos também, Senhor, que amanheceu hoje resfriada, Pai, que não seja nenhum mal. O mal também, Senhor Deus, ó Pai, traga a cura, Senhor. Traga a cura, Senhor Deus, que essa, ó Deus, pandemia, ó Deus, ela venha cessar em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui com intercessores, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você é o intercessor, e não pare de clamar, não pare de orar. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e a palavra diz que ele vai sarar a nossa terra, quando o seu povo que clama pelo seu nome, se arrepender dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, ele irá sarar a nossa terra. Mas nós precisamos consertar nossa rota, nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus em nossa vida. Amém, meus irmãos, amém, meus irmãos, amém, meus irmãos. Uma vez é um prazer quem for cortar você depois eu vou entender o que eu quis dizer. As terças-feiras nós separamos, a princípio seria para ministrar estudos para o MIB, né, para a equipe do nosso ministério, mas depois disso algumas pessoas ficaram sabendo e pediram para entrar também. Então na semana que vem, às 20 horas, também terça-feira, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra dentro dessa linha de intercessão e de libertação. E aí eu vou acertar direitinho com o Giovanni, ele deu o que já, mas temos um assunto muito importante, que eu tenho vários assuntos para trazer, né? E esse assunto que eu vou trazer vai ser, vou encaixar o Giovanni nele, e com certeza a fala maior vai ser do Giovanni, eu vou fazer só algumas inserções. Então eu espero você semana que vem. Você pode comentar com as pessoas, trazer mais convidados. Qualquer pergunta, qualquer comentário que ficou à parte, você pode me chamar lá no particular, que nós vamos estar te informando aí, vamos estar conversando contigo. Então, ok, querido? Um abraço para vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?